A Taesa é uma das queridinhas do investidor pessoa física, muito por conta dos seus dividendos extremamente gordos. Nos últimos 12 meses, a empresa tem um dividend yield de mais de 17%. Mas a verdade que ninguém te conta é que esses dividendos da Taesa não são sustentáveis a longo e nem a médio prazo. E eu digo mais, essa questão dos dividendos é só a ponta do iceberg. Por isso que nesse vídeo aqui, além de te contar por que os dividendos da Taesa não são sustentáveis, eu também vou te explicar por que hoje eu não considero a Taesa como um bom investimento. Como eu falei, eu sei que a Taesa é uma queridinha de muitas pessoas, mas mesmo assim, eu te peço para que assista o vídeo até o final e te sinta à vontade para discordar ou concordar comigo aqui nos comentários. E também vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e também já deixar o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. Eu vou começar o vídeo te explicando por que eu não acredito que a Taesa seja um bom investimento atualmente. E como tudo no mercado, é uma questão majoritariamente de preço. A Taesa é uma empresa que me parece bem precificada, até cara em certo ponto. Quando a gente olha o restante da bolsa, tem muita empresa negociando abaixo do valor patrimonial, ou a 2 vezes PL, ou a 2 vezes e meia EBITDA, enfim, tem muitas oportunidades. Então, na minha visão, investir em Taesa tendo várias outras opções extremamente descontadas é um custo de oportunidade muito alto. E além disso, quando nós comparamos a Taesa com as outras empresas do setor de transmissão elétrica, a Taesa também está bastante cara. E aqui é muito bom ressaltar que para analisar se essas empresas estão caras ou baratas, não basta simplesmente olhar o PL e deu. Não, uma coisa muito importante para se analisar nesse subsetor de transmissão é a TIR real que essas empresas apresentam. O que é a TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. Basicamente é pegar as receitas que essas empresas têm das suas concessões e trazer a valor presente. E uma TIR real é o retorno acima da inflação. E olhando essa tabela, fica bem claro que a TIR real da Taesa é a menor dentre as 3 empresas do setor de transmissão elétrica. Ou seja, isso indica que a rentabilidade da Taesa e dos seus projetos é menor do que a rentabilidade das suas concorrentes, dos seus pares. E como dá para ver aqui na tabela também, além de ter a menor taxa interna de retorno, a Taesa também tem a maior relação EV/EBITDA, está em 9,6%, enquanto as outras duas estão ali na casa de 6% de EV/EBITDA. Outro ponto que também chama atenção e acende um pouquinho o sinal de alerta é a questão do endividamento da Taesa. A Taesa hoje tem uma dívida de 3,6 vezes o seu EBITDA. É uma dívida relativamente alta e maior do que os seus pares do mesmo setor. Mas somente a dívida nesse patamar não seria um grande problema, porque a Taesa é de um setor muito perene e que tem receitas muito constantes, então não teria um grande problema quanto a isso. Só que tem mais um ponto nessa equação que deixa tudo muito mais interessante, digamos assim. É a questão do RAP da Taesa. O RAP, para quem não sabe, é a receita anual permitida. Essas empresas de transmissão, elas são pagas basicamente pela disponibilidade das suas linhas, e não por quanto de energia passa em cada linha. Então, quanto mais linhas eu tenho ativas, mais receita eu vou ganhar, certo? E olhando nessa tabela que foi genialmente elaborada pelo pessoal da Genial, a gente consegue ver que o RAP da Taesa, a receita da Taesa, ela tem uma queda muito brusca a partir de 2030. Isso porque, a partir de 2030, vão vencer 3 concessões muito importantes e muito significativas para a receita da Taesa. Então pensa comigo, a Taesa no médio prazo vai ter grande parte da sua receita acabando porque essas concessões irão vencer. A empresa tem uma dívida muito grande e tem uma TIR real baixa, não muito atraente. Para a Taesa conseguir manter a sua receita e melhorar minimamente a sua TIR, a empresa vai ter que investir, vai ter que entrar em novos leilões para ganhar novas concessões e assim aumentar a sua RAP ou manter a sua RAP estável e também melhorar a sua TIR. E como a Taesa é uma empresa bastante endividada, existem apenas 2 maneiras dela conseguir dinheiro para entrar nesses leilões que são extremamente importantes para garantir o futuro da companhia. A primeira maneira é diminuindo os dividendos de maneira bastante importante e a segunda maneira é fazendo follow-ons, chamadas de capital. E ao que tudo indica, como foi divulgado recentemente pelo Brazil Journal, a empresa vai optar por fazer chamadas de capital ao invés de diminuir os seus dividendos.
Na matéria publicada pelo Brazil Journal muito recentemente, foi divulgado que a Taesa pretende fazer um follow-on entre 1,5 e 2 bilhões de reais. E isso para ter bala na agulha para a empresa conseguir participar de novos leilões para tentar ganhar novas concessões. E o momento desses leilões não está tão atraente assim. É só a gente olhar os últimos leilões que a Taesa ganhou. No ano passado, no final de 22, a Taesa arrematou 3 lotes de concessão em diferentes estados do Brasil. Só que a TIR real desses lotes é extremamente baixa. É uma TIR real entre 3,8% e 4,4%. É uma TIR real menor do que tem as NTNBs hoje que pagam IPCA mais 6, por exemplo. Então agora imagina o cenário, a Taesa precisa de novas concessões para manter a sua RAP e a sua rentabilidade minimamente estáveis, a empresa está com uma dívida alta que não permite que ela se alavanque muito mais, e as novas concessões que estão saindo não estão saindo com taxas muito atraentes, o que quer dizer que muitas vezes a empresa paga um valor alto para ter uma taxa de retorno não tão boa assim. Se confirmando esse cenário, além da empresa diminuir os dividendos agora para ter bala na agulha para poder entrar nos leilões, os dividendos tendem a ficar pequenos porque a RAP da empresa, a receita anual permitida, também tende a diminuir caso as novas concessões não tenham boas taxas de retorno. E um outro ponto que também me deixaria muito preocupado se eu fosse acionista de Taesa é a questão da alocação de capital da empresa. Na minha visão, o grande diferencial que uma empresa pode ter é saber como alocar o seu capital de maneira extremamente eficiente. E eu, sinceramente, não acredito que a Taesa venha alocando capital de maneira eficiente. Eu acho que a Taesa ficou presa, entre aspas, na mística de ser uma grande pagadora de dividendos, e a empresa parece não querer desagradar os seus investidores e a sua base acionária. É só nós olharmos, no ano passado a Taesa pagou mais ou menos 94% de payout, ou seja, 94% do lucro líquido da empresa foi para pagamento de dividendos. Também no ano passado, a empresa emitiu 1 bilhão em dívidas em forma de debêntures, ou seja, aumentou ainda mais a sua dívida. E agora a empresa cogita um follow-on para captar entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Ao que me parece, a Taesa captou o dinheiro com essas debêntures no ano passado, em um momento de CDI muito alto, ou seja, de juro muito alto, onde o custo da dívida também é elevado, e distribuiu em dividendos. Porque se a empresa não tivesse feito isso, não teria necessidade de mais um follow-on agora. Caso a Taesa realmente siga adiante com esse follow-on, ela pode diluir os acionistas entre 12% e 16% da sua posição, o que é uma grande diluição. E para não ser diluído, o investidor vai ter que comprar essas novas ações da Taesa, que hoje estão caras, como eu já mostrei anteriormente, porque se ele não fizer isso, vai ter uma diluição enorme. É por isso que para mim está bem claro que esses dividendos da Taesa irão cair de uma forma ou de outra. Ou vai diminuir porque a empresa vai colocar a cabeça no lugar, vai diminuir o payout e vai começar a deixar um dinheiro em caixa para ter condição de participar de novos leilões, ou ele vai diminuir porque os acionistas serão cada vez mais diluídos. Porque caso a empresa não mude a sua política de dividendos, ela vai precisar de novos follow-ons, vai precisar captar recurso de novo nos anos sequentes. E um outro ponto que também me acende um sinal de alerta tem a ver com as novas concessões da Taesa. Se nós olharmos nessa tabela aqui, dá para ver que das últimas 7 concessões entregues pela Taesa, 4 delas sofreram atrasos na sua entrega. E isso é bastante grave, porque, como eu comentei anteriormente, essas empresas de transmissão, elas recebem pela disponibilidade da linha, ou seja, se a linha está disponível, a empresa está recebendo. Então, atrasar essas obras, atrasar as concessões, atrasar para ter as linhas disponíveis é literalmente deixar dinheiro na mesa. O que para mim, se eu fosse acionista, me deixaria bastante preocupado e ficaria de olho nas próximas concessões da empresa, se serão entregues dentro do prazo ou se novamente teremos atrasos. Então assim, tendo em vista tudo isso que eu falei, o preço que está esticado, a necessidade de novas concessões em um momento onde as concessões não estão muito atraentes, o endividamento alto, a iminente diminuição dos dividendos e essa má alocação de capital da empresa, para mim fica muito claro que a Taesa hoje, no preço atual, não é um bom investimento. E para mim, a empresa só está se mantendo nesses patamares elevados por conta de uma grande base acionária, majoritariamente de pessoa física, que é atraída pelo alto dividendo que a empresa paga. Mas como eu falei, esse dividendo não é sustentável. E como eu falei, sinta-se à vontade para concordar ou discordar de mim aqui nos comentários. O debate sempre agrega muito no mercado financeiro.
E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações e também deixa o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.